Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 24 de março de 2025, também conhecido aí como Dia Mundial da Vitória Régia. Pois é, você sabia, meus amigos? Não sabia, né? Mas calma, não é a Vitória Régia, aquela planta aquática que na escola a gente ouvia muito falar e aí agora já faz mais de 20 anos que você não ouve falar e que você sequer vê uma Vitória Régia, não é mesmo? Mas não é a planta, é a Vitória Régia. Quem é a Vitória Régia, então? É a dona do restaurante dançante da Vitória, lá na cidade de Cabo Abreu do Norte, no Espírito Santo. Hoje é aniversário dela, então parabéns, dona Vitória Régia. A senhora é uma guerreira e o seu sarapatel é o melhor sarapatel que eu já comi em todo o Espírito Santo, tá bom? Ai, que isso, quer participar? Vocês ouviram esse barulho aí? Não sei se deu pra ouvir, mas é a Darcy que tá do meu lado. É a minha gata mais velha e ela só sabe miar reclamando. Todo miado dela parece que ela tá reclamando de alguma coisa. Ela tá de boa. Tá de boa. Tô hoje gravando aqui deitado no sofá e ela tá do meu lado, mano, suave. E aí do nada, ela quer chamar atenção, ela mete um miado e parece que ela tá sempre sofrendo alguma coisa. Se você fosse um ser humano, eu acho que você seria um emo. Sabia, Darcy? Olha, só faltou uma franja pra você, viu? Uma franja e uma calça colorida, tá bom? Porque você é muito sofrida, nossa senhora. Enfim, vamos ao que interessa, vamos falar de show aí, episódio do show número 505, que aconteceu lá em Sorocaba. Pois é, meus amigos, o seu podcaster, seu comediante favorito, né, desse podcast, ele, tipo assim, eu sei que você tem outro favorito, mas que aparece nesse podcast aqui, eu sei que eu sou o seu favorito, tá bom? E eu fiz meu primeiro show internacional. Chupa. Eu ia falar chupa alguém, mas não vem ninguém na minha cabeça, mas chupa Kevin Hart. Kevin Hart, o que o Kevin Hart já fez? Já fez filme de Hollywood? Já apresentou o Oscar? Já apresentou o Globo de Ouro e aquele outro prêmio que eu esqueci o nome agora, o Grammy? O Grammy já apresentou? O Grammy já apresentou o Grammy, que ele parece um Grammy pequenininho, mas vem cá, você já fez show em Sorocaba, a melhor cidade de Bangladesh? Aposto que não. Pois é, já fiz vários na verdade, né? Mas então não foi meu primeiro show internacional. Então até preciso corrigir aqui. Mas enfim, fui fazer um show em Sorocaba. Se você não entendeu o que eu tô falando, é porque você deve estar ausente das redes sociais. E parabéns, isso é uma grande vitória para você, tá bom? Se você consegue se manter longe do Reels e do TikTok, você é sim um ser humano melhor do que eu, tá bom? Eu tô tentando cada vez menos diminuir, mas eu me pego direto vendo, mano, essas porra. Eu não consigo parar de ver, mano. Aí tem hora que eu olho assim e falo, cara, eu tô vendo essa porra de novo. Aí eu desligo e vou fazer alguma coisa, vou, sei lá, vou tocar violão, vou rever alguma coisa escrita ali, ver se eu consigo escrever um bagulho, Mano, não sei, mas é muito ruim, é muito nocivo e dá uma sensação de que você tá perdendo a sua vida quando você fica vendo TikTok ou Reels. Então não veja, tá bom? Só veja os meus, inclusive postei um agora de teste lá de Sorocaba, depois eu vou postar com todo mundo, e aí você comenta lá e escreve assim, Vitória Régia, pra eu saber. Aliás, vai em qualquer vídeo meu, e escreve lá no comentário Vitória Régia, pra eu saber que você ouve esse podcast, tá bom? Mas enfim, fui lá fazer o show em Sorocaba. O que eu tava falando mesmo? Pra mim que eu entrei nesse assunto porque eu ia falar, peraí, no TikTok, no Reels, o que eu tava falando de Instagram mesmo? Ah, tá, então, porque o prefeito de Sorocaba é o prefeito TikToker, né? E aí, mano, bombou muito os vídeos desse cara. Todo vídeo dele bomba muito. Então ele fala que ele mostra umas coisas foda de Sorocaba, assim, e aí Sorocaba parece que é a Dubai brasileira, né? É a Balneário Camboriú brasileira, paulista. A outra também é brasileira, né? Mas é a Balneário Camboriú paulista. E eu fui lá fazer show, mano, e foi um show bem legal, hein, mano? Não foi na Black House, por quê? Eu até achei estranho, inclusive eu fiquei feliz. No sábado, que eu fui lá pra Sorocaba,
haviam 3 shows em Sorocaba. Pô, uma cidade do interior, não é nem a capital de São Paulo. É uma cidade muito grande, de fato. Mas, que foi? De novo você reclamando? Vai lá dar um rolê, vai. Olha lá sua irmã como tá. Fica igual a Elza lá, ó. A Elza tá lá suave, você tá aí lamentando. Não tem nem o que você lamentar. E aí, enfim, eu fui lá fazer o show, né, em Sorocaba, e aí tinha 3 shows, eles estavam falando. Então tinha 2 shows na própria Black House, né? Tinha um show do André Sante às 8, o show do Marcelo Duque às 8, o show do André Sante às 10 na Black House, e o show do Murilo Moraes num espaço chamado Criar Coworking. E aí eu achei estranho, né? Porque quando o Murilo me chamou, né, pra ir pra fazer o rolê com ele, que eu fui de motorista também, né? Fui fazer a abertura, gravei o show também e fui de motorista. Então, quando ele me chamou, eu estava pronto para ir pra Black House. Eu fui olhar o horário do show e não tinha o show dele. Eu falei, opa, peraí. Aí ele mandou o endereço e eu vi que não era na Black House, era em outro lugar. E eu achei estranho, né? E aí depois eu entendi. O que acontece? O Murilo Moraes, ele conseguiu um feito impressionante, que ele conseguiu criar público no YouTube. Entendeu? Então ele tem uma galera muito forte, ele faz uma live todo dia, ele posta vídeo, ele faz uma live uma vez por semana e posta vídeo todo dia no YouTube. Acho que a live não é todo dia não sei. Enfim, ele faz todo dia esse rolê e aí ele foi crescendo no YouTube. Isso é muito difícil, pô. Então é muito foda, né? E aí eu tinha feito, a última vez que eu fiz show com ele foi em Osasco, acho que foi a primeira, inclusive. Eu mandei mensagem pra ele, foi abrir, aí, porra, a gente trocou ideia e tal, e foi bem no show todo. Ele falou, sempre que tiver por aqui, se você quiser ir, dá uma mensagem, e quando for viajar, você tem carro, eu posso contar com você, né, pra gente fazer o rolê e tal. Eu falei, mano, claro que pode, pô. Aí eu fui lá, né, e porque eu tava achando estranho não ter sido na Black House, e aí depois eu entendi. O show do Murilo, como é o público da live, ele faz o nome do solo dele é Show do React. Então, basicamente, ele faz, na verdade, muito tempo de stand-up, né? E aí depois, no final, ele faz um quadro que ele bota um vídeo no telão e ele vai reagindo ao vivo ao vídeo do que ele vai rolando no telão. E na Black House não dá pra fazer isso, porque lá não tem telão, não tem TV e tal, então ia ter que alugar um telão, uma TV para colocar, e aí a logística fica muito complicada. Então, em vez deles alugarem um telão, eles alugaram um espaço que já tinha um telão. E, mano, esse espaço Criar Cowork é muito bom pra fazer show. Caralho, é muito bom, mano. O bagulho é tipo um teatrinho, assim. Parece o Top Teatro que tinha lá em São Paulo, só que ele é reto, né? O Top Teatro tinha tipo uma arquibancada, assim, ia subindo as cadeiras. Ele não, é uma sala, é como se fosse um auditório, né? Com umas cadeiras bem confortáveis, assim, e que tem 70 cadeiras. Mano, e o som do bagulho é muito bem tratado, pô. Mano, tem um isolamento acústico nas paredes, assim, não tem um pingo de eco. Depois eu vi o vídeo e o áudio ficou bom da câmera já. Só que lá na hora, o áudio era tão bom que eu tinha a impressão que minha voz não tava saindo na caixa. Sabe como é? Tipo, não tinha nada de eco, nada de reverberação. E a impressão que eu tinha é que a minha voz estava saindo na caixa tão fiel à realidade que parecia que não tinha caixa, que eu tava falando e eu tava ouvindo a minha voz igual eu tô ouvindo aqui agora. De tão bom que era o áudio. Mano, que lugar legal, hein, mano? Que lugar legal. E acho que tinha umas 30 pessoas, cabia 70, tinha umas 30. E foi um baita showzão. Puta, eu gostei demais. Eu fiz a abertura e a galera me comprou já no começo, assim. E aí aconteceu um bagulho lá que eu queria dividir com vocês. Inclusive o vídeo que eu vou postar tem a ver com isso. Eu fui falar com um cara, né? Aí, eu primeiro, na hora de fazer o oba ali, né? Eu interagi com um cara. Aí eu falei com ele, aí depois fui falar com outro, aí ele falou assim, que era uma piada que eu falo assim, alguém aqui já pegou o trem de Morato? E quando eu vou pra longe, que nem Sorocaba é longe, eu costumo nem fazer. Quando tem pouca gente, aí eu faço menos ainda, mas acabou que saiu no automático, eu perguntei, né? Falei, alguém que já pegou o trem de Morato? Um casal levantou. Aí eu falei, nossa, mas vocês saíram daqui pra ir lá, né? Vocês moravam por lá e mudaram pra cá? O que aconteceu? Aí ele falou, não, era na época que eu fazia estágio. Aí eu falei, estágio em Morato? Você fazia estágio na Biqueira? Eu falei isso, né? Eu não sabia que tinha estágio na Biqueira.
Aí a mesa 3 cuspiu a dentadura. Mas aí, né, enfim, não tinha mesa. Mas enfim, ele falou, não, é quando eu fazia estágio. Quase isso, né? Eu falei assim, trabalhava aqui? Ele falou, quase isso. Era no fórum. Eu falei, no fórum? Peraí, quem faz estágio e vai no fórum, ou é office boy, ou é advogado. Aí eu falei, você é advogado, meu irmão? Ele falou, sim. Eu falei, vou falar com outra pessoa. E voltei pro cara que eu tinha interagido antes. E aí eu falei, não vou falar com advogado, que não sou otário. Então, Gui, e voltei pro Gui, que era o primeiro cara. Aí ele falou, eu também sou advogado. Eu falei, eita porra, que porra é essa? Tô fazendo show na convenção da OAB aqui. Tem mais advogado? Nisso, a mulher da primeira fileira da frente também era advogada. E da ponta direita também era advogado. Mano, tinha a escalação inteira de advogado. O cara que eu tava falando tava mais na zaga. Aí tinha uma na frente, jogada mais enfiada, bem na frente, a centroavante. Lateral esquerda, o Gui que eu tinha falado. E lateral direita, um outro mano, que também era advogado. Falei, mano, não é possível. Tem 30 pessoas, 4 advogados. E aí depois que eu percebi, sabe o que é isso? A imigração de Sorocaba deve ter plantado lá uma legião de advogados para garantir o cumprimento da lei do país deles. Entendeu? Eu acho que foi isso. E aí essa interação até que ficou legalzinha assim e tal. E eu até já editei e postei no teste no Instagram. Que aí acho que amanhã ou depois eu vou divulgar com todo mundo essa interaçãozinha aí que foi bem legal. Não ofendi ninguém. Na verdade, eu ofendi um pouquinho, na verdade, né? Talvez eu tenha ofendido sim. Mas é isso, né? Sobre o show 505, foi isso que aconteceu. Voltamos aí com mais 3 pontos. E eu queria... não sei se é expor, mas eu queria... bom, de certa forma eu vou expor, mas eu acho que vale a pena a atitude... Como eu posso dizer? Como é uma coisa boa, eu acho que vale a pena. Inclusive, vale a pena para a pessoa que está começando ou querendo fazer stand-up, ela saber como é a vida real. Porque tem gente, se você me ouve há muito tempo, já tá ligado. Se você já tá na comédia, você tá ligado mais ainda. Mas tem gente que vê de fora e imagina que o stand-up dá dinheiro, ou que é tipo uma renda extra, ou algo assim. E eu vou falar para vocês, a maioria dos shows que eu faço é de graça, entendeu? Então eu vou lá e eu ganho comida. Então basicamente eu vou lá, tipo assim, a abertura do Diogo Almeida, por exemplo. Eu mando mensagem pra ele, tipo assim, ele não me contrata pra fazer abertura, porque não precisa de abertura. Então, como que funciona? Eu mando mensagem pro Diogo e falo assim, Barueri, rola de eu abrir? Aí ele fala, rola, eu vou lá e faço o show. E eu não ganho nada por isso, porque é uma abertura que eu não fui nem... Ele não me chamou pra ir lá. Você entendeu? Agora sim, quando eu vou levar alguém, que nem eu vou levar o Murilo pra Sorocaba. Então o meu transporte, né, é óbvio que é bancado pela pessoa. Ele tá me contratando como se fosse um Uber, então ele paga o transporte. Só que o Murilo, além do transporte, ele pagou um cachê. E inclusive foi mais do que costuma ser. Entendeu? Então, queria... E o Murilo, tinha 30 pessoas lá. Entendeu? Então tinha pouca gente. Mas mesmo assim, eu acho que o Gil Lisboa também paga. O Rabin também paga a abertura. Mas por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, para desmitificar essa parada que a pessoa vê, olha meu Instagram, eu fiz show quinta, sexta e sábado. Então fiz 3 shows. A pessoa fala, nossa, ele ganhou 300 conto em cada show, 900 conto em um final de semana. Eu vou largar meu trampo, vou viver disso. Não, meu amigo. Eu não ganhei nada na quinta, nada na sexta, e no sábado eu ganhei um cachê. Então eu queria só enaltecer a atitude do Murilo, porque ele pagou ainda, inclusive, um valor a mais do que eu imaginava. Então foi bem legal. E é isso, né? Acho que eu vou... Não, vamos falar algum assunto aí, né? Faz sentido, eu só falei de show por 15 minutos aqui, não falei nada demais, só deixei as pessoas tristes. Então eu vou comentar aqui o quê? O que eu comento aqui? Realmente assim, quando me pega assim de bate pronto, por isso eu gosto do carro, sabia? Quando eu tô dirigindo, algo em mim fica, no meu cérebro mesmo, fica mais ligado. Então eu deixo o meu cérebro fluir
em ideias idiotas e ele vai embora. Entendeu? Agora sim, eu tô muito relaxado agora, eu tô no sofá de casa. Então acontece um fenômeno que é o descanso do cérebro, né? Então eu tô com o cérebro tão descansado que ele não consegue me mandar aqui uma informação, uma notícia, nada. Ah, eu queria falar isso aí então. Eu vou falar que eu percebi que eu sou burro, né? Tipo assim, eu já tinha percebido antes. Mas indo lá pra Sorocaba, o produtor do Murilo e o Murilo foram tendo umas conversas e eu fui percebendo que eu não consegui entrar na conversa porque eu sou burro. Eu não tenho opinião sobre quase nada. E quando eu tenho, é tipo assim, ó. O mano falou assim, o Clóvis de Barros uma vez falou e bababá. Aí eu falei assim, eu gosto do Clóvis de Barros porque ele fala de um jeito inteligente. Entendeu? Ele fala qualquer bosta. Ele pode falar qualquer merda. Ele fala de um jeito tão inteligente que parece que ele tá falando um bagulho foda. E é por isso que eu gosto dele. Entendeu? Que eu não dei nenhuma... Eu não fiz um comentário sei lá... Podia falar assim, porra, não sei o que, o Clóvis de Barros, ele me apresentou o conceito filosófico norueguês do homem ético, o homem estético e o homem... E aí já esqueci o outro, tá vendo? Porque eu sou burro. Eu vi esses dias o podcast, né, de Tapamonha, ele falou disso daí, do homem ético, estético, e o outro eu já esqueci qual que é. Entendeu? Podia tentar, mas só que eu não entendeu? Não vai. Eu não consigo nem sozinho, pô, defender uma ideia, imagina pros outros. E aí eu percebi que é por isso que eu não chamo ninguém pra gravar um podcast. Porque eu sou burro demais pra manter uma conversa, pô. Isso é muito ruim, mano. É muito difícil ser burro. E às vezes é pior, porque tem gente, pelo menos eu sou burro, e eu sei que eu sou burro. Eu sou burro e sei que sou burro pra manter uma conversa minimamente inteligente. Tem gente que é burro e pensa que é inteligente. E aí ele quer manter essa conversa, só que ele é burro. Aí fica pior, entendeu? Porque pelo menos eu não tento. Eu só falo, não sei o quê. E o Karnal? Aí eu falo, o Karnal não gosta dele porque ele é careca. Aí a pessoa fala, ele é burro. Aí eu falei, exatamente. Eu já falei logo pra você não criar expectativa. Eu sou burro e gosto do Karnal, inclusive, na verdade eu gosto do Karnal pelo mesmo motivo que eu gosto dos outros dois. Que eles parece que são trigêmeos, né? Que é o Karnal, o Clóvis de Barros e o Cortella. Se eu não me engano, são trigêmeos. E aí eu gosto dos três pelo mesmo motivo, que é o jeito de falar inteligente. Entendeu? O cara, ele pode estar falando um absurdo. Eu vou achar que ele tem razão, porque ele fala bonito, fala inteligente. Já eu falo burro. Eu posso falar aqui, ó, homem, o conceito, né, eu agora esqueci o nome também, quando você lembra o nome da citação, tipo assim, ó, você vai citar agora o conceito do homem ético e estético, por exemplo. Quando você lembra o nome do filósofo que formulou essa teoria, fica muito mais inteligente, pô. Agora, se eu falar aqui só é um cara norueguês, é um polaco, entendeu? É um cara descendente de viking, que antigamente ficava por aí violentando pessoas e agora são uma potência mundial. Se eu tivesse falado o nome do cara, ficava muito mais inteligente. Mas, por exemplo, se eu falar assim, o homem ético, o que é o homem ético? É o homem que reduz a sua angústia de escolher as coisas seguindo um roteiro pré-estabelecido. Como assim? Porra, o cara que termina a escola, faz faculdade, termina a faculdade, entra no emprego, tem filho, compra um carro e vai todo dia trabalhar, passa o dia inteiro lá trabalhando, volta, ele reduz a angústia da vida dele, terceirizando escolhas. Como assim? Ele não está escolhendo de fato, ele está seguindo um script que todo mundo fez antes e com isso ele reduz a angústia. Por quê? Porque se der errado, se ele tá triste, ele fala, porra, por que eu vou ficar triste sendo que eu tô fazendo o que todo mundo faz? Esse é o homem ético, né? O homem estético, ele já faz o seguinte, ele escolhe aquilo que vai... ele faz, sempre que ele precisa lidar com uma escolha, ele escolhe o que vai gerar mais prazer momentâneo. Então, ele também reduz
a angústia de ter que escolher as coisas, porque ele sempre escolhe o mais fácil. E aí os dois têm um problema, porque o primeiro, o ético, ele tem um problema por quê? Porque ele fica velho e fala, peraí, minha vida foi só isso, mano? Caralho, eu tô triste agora, tô com 50 anos, e eu só acordei cedo, fui trabalhar, voltei pra casa e fiz a mesma coisa que todo mundo fez, mas agora eu tô triste, porque eu não, sabe, eu sempre fui na mesma pizzaria e comi a mesma pizza. E aí agora eu podia ter comido um calzone, que é uma pizza fechada, e eu não sei que gosto tem, agora eu tô morrendo, entendeu? Agora o outro, por exemplo, o estético não, ele escolhe o que vai dar mais prazer na hora. Como assim? Ele vai num restaurante, ele não liga pro preço, ele não liga que ele tá fudido de dinheiro. Por que ele tá fudido de dinheiro? Porque ele sempre faz a escolha mais fácil. E isso leva o cara a gastar o que ele não tem. Entendeu? Então, esse cara, ele também se fode no fundo. Ele reduz a angústia da escolha, escolhendo sempre o caminho mais fácil, mas ele também tem um problema porque ele vive uma vida sem propósito. Porque ele entendeu? Ele não tem um longo prazo, ele está sempre fazendo aquilo que dá menos trabalho, aquilo que dá menos, que dá mais prazer imediato. Então ele vai no restaurante, ele escolhe sempre o prato que ele gosta e com isso ele gasta muito dinheiro, entende? Esse cara, você deu para entender? Então o que eu tô querendo dizer? Eu falei tudo isso de um jeito burro. Então é um conceito inteligente falado de um jeito burro. E aí você não dá ouvido porque eu tô falando, porque é burro. Agora, se você pega os trigêmeos, né? O Clóvis, o Leandro e o Mário Cortella. Você pega esses três e eles falando de jogo do tigrinho, tipo assim, fazendo propaganda. Se um desses três, qualquer um desses três, fizer uma propaganda falando que você precisa jogar no jogo do tigrinho, você vai falar, mano, realmente eu preciso, pô. Olha o jeito é porque é o jeito que ele fala. Entendeu? Então, com esse pensamento eu queria que você refletisse. Você prefere frango à parmegiana ou estrogonofe de frango? Responde pra mim aqui nos comentários, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo.